Você sabia que Deus não faz nada no mundo sem antes avisar por meio dos seus profetas? Sim, está escrito em Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E no tocante à guerra da Rússia contra a Ucrânia e a OTAN, não é diferente. Deus, por meio do seu servo, o profeta William Marion Branham, também nos advertiu a respeito desse conflito. Vamos ver algumas citações do reverendo William Marion Branham a respeito desse assunto. A Era de Laodiceia, 11/12/1960, ele diz: a terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haverá 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observe a Rússia, observe a Rússia, mantenha seus olhos no Reino do Norte. Sermão Demonologia, Estado Religioso, 9/6/1953, ele afirma: agora alguns deles disseram, a Rússia é o anticristo. Nunca! A Rússia não é o anticristo. O anticristo vai ser tão religioso que enganaria o próprio eleito, se possível. Sermão A Voz do Sinal, 13/3/1964. E eu disse: há 3 ismos: comunismo, fascismos e nazismos. Todos eles resultarão a partir da Rússia em comunismo e irá destruir o catolicismo. Veja se não irá. Mensagem à União da União, 28/1/1958. A Rússia está tentando unir o mundo sob um comunismo. A Rússia, o diabo que controla a Rússia, tenta unir o mundo todo sob o comunismo. Nunca conseguirão fazê-lo. E então a ONU, as Nações Unidas, estão tentando uni-la sob uma força policial de coligação. Outro sistema feito pelo homem nunca funcionará. Não pode, mas todos estão tentando. E permitam-me dizer isto com respeito, mas de acordo com a palavra de Deus, que toda nação hoje é dominada pelo diabo. A Bíblia diz isso. Satanás mostrou a nosso Senhor os reinos do mundo e disse: todos estes são os meus, para fazer com eles o que eu quiser. E se tu me adorares, dareis todos a ti. Sermão A Escritura na Parede, 8/1/1958. Está nas mãos deles, comunistas sem sangue, sem coração, irreligiosos. É isso que Deus usa para fazer o pecado vir à luz. Certamente é. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer isso de acordo com Apocalipse. Muito bem, vocês, mestres em profecias, podem discordar com isso, mas apenas esperem até que haja terminado. A Rússia é colocada aqui para esse mesmo propósito. Sermão A Semente da Serpente, 28/9/1958. É por isso que Deus levantou a Rússia, além com a bomba atômica, para acabar com ela, como foi a invasão antediluviana, quando ele trouxe as nuvens. Claro que trouxe. E a Bíblia diz que sim, Rússia, o país ateísta, como eles são, ateu, tem com certeza desempenhado exatamente pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, justo como era para o rei Nabucodonosor destruir Israel, porque falhou em caminhar com Deus. A Rússia está se levantando para vingar os santos da Igreja Católica,
do sangue dos santos que ela derramou? A Bíblia disse que sim, vai tomar tudo isso. E o profeta conclui em várias mensagens que a Rússia foi levantada por Deus para vingar então o sangue dos mártires derramado pela Igreja Católica Romana desde a sua criação no ano 325, sob a liderança do imperador Constantino. A Igreja Romana, ela derramou a vida de mais de 68 milhões de mártires cristãos protestantes. E o profeta afirma que Deus usará a Rússia para vingar. E o profeta afirma ainda que a Rússia vai enviar em algum dia uma bomba no Vaticano que vai destruir o Vaticano. O profeta ainda afirma que a mesma Rússia enviará uma outra bomba nos Estados Unidos para poder então assim cair a ira de Deus sobre os Estados Unidos pelo fato deles terem rejeitado a mensagem do entardecer, a mensagem de Malaquias 4, verso 5, a mensagem de Mateus 17:11, a mensagem de Apocalipse 10, verso 7. No entanto, assim diz o Senhor pelo seu servo e profeta William Branham, que a Rússia no final vai perder a guerra, porque o mundo se unirá sob uma aliança, sob uma liderança, a saber, o anticristo. Então a Rússia, na verdade, além de servir para Deus vingar-se daqueles ímpios, também servirá para dar união entre as nações e criar uma condição ideal para o anticristo liderar o mundo.